Hoje a gente vai definir de vez o que foi a tal da Era Vargas. Vem comigo! Fala, turma! Tudo certo? Hoje nós vamos falar da Era Vargas, uma das fases mais importantes que nós já estamos trabalhando aqui no canal há algumas semanas e que tem desdobramentos relevantes na história da política e da sociedade brasileira como um todo, trazendo reflexos, inclusive, até os dias atuais. Então, é um momento importante e é um momento que com frequência, com muita frequência, cai nas avaliações e nos vestibulares. Então é importante que a gente trabalhe esse conteúdo com bastante profundidade, com bastante base, para nós termos aí um bom desempenho nas nossas avaliações em geral e que a gente consiga dominar muito bem esse conteúdo e compreender, afinal de contas, por que foi tão importante estes 15 anos da história da República Brasileira que ficaram conhecidos como Era Vargas e o que representou o Getúlio Vargas dentro deste contexto. Mas antes de largada, eu já quero pedir tua inscrição no canal. Ela é muito importante para a gente prosseguir com esse trabalho adiante. Recentemente batemos a meta de 1000 inscritos e o nosso objetivo é sempre crescer. Então, te inscreve aqui no canal. Não esquece, é muito importante que tu ative as notificações e que tu siga a gente em todas as redes sociais. É tudo @sorrafa História. Primeiro ponto importante de entendermos por que nós chamamos este período de Era Vargas já é determinado pela própria terminologia, ou seja, por que falamos era. Isso já indica que não é um período curto. Nós dificilmente falamos em era quando é um período de 1, 2, 3 anos. Normalmente, uma era, ela tende a ser um período longo, uma fase longa. E aqui já é o primeiro ponto de compreendermos. Nós estamos falando de um governo que teve 15 anos de duração, com fases diferentes, mas ainda assim 15 anos ininterruptos, sem nenhum tipo de interrupção. E o mais importante, né, que esse governo ele vai deixar tantas raízes que depois desses 15 anos, 5 anos depois, o Vargas é reeleito para mais um período e isso vai ali até o seu suicídio em 1954. Mas alguns autores trabalham a Era Vargas de 30 a 54, lembrando que de 45 a 50 nós tivemos um outro presidente, o presidente Dutra, apoiado pelo Vargas, e outros autores trabalham a Era Vargas de 30 a 45. Nesse vídeo aqui, especificamente, inclusive para ele não ficar muito longo, nós vamos trabalhar estes 15 anos, que vai da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo, junto com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vai ser esta fase que nós vamos trabalhar aqui hoje, de 30 a 45. O primeiro ponto muito trabalhado normalmente é de compreendermos o início desta Era Vargas como um momento onde há o esgotamento de uma política tradicional. Qual política tradicional é essa? A chamada política do café com leite. É um esgotamento daquela velha lógica de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que era um grande acordão das elites regionais. Ele dá sinais nos anos 20, eu já falei isso num outro vídeo sobre a Revolução de 30. E este esgotamento que vai, junto com a crise econômica também de 1929, dar um contexto favorável para esta ruptura. E o Vargas ele consegue se apropriar, consegue se aproveitar deste contexto de crise, deste contexto de ruptura
e liderar não só a Revolução de 30, como ser o líder deste processo que inicia em 1930. Inicia em outubro de 1930. Então é sempre importante a gente destacar: Revolução de 30 igual a início da Era Vargas e fim da Primeira República ou República Velha. 1930 marca isso, fim de uma política tradicional, o início de um novo modelo, o início, na verdade, inclusive de uma grande crise, né? E toda essa crise que vai desembocar nessa Revolução de 30. Então a data 1930, ela tem isto de importante, não é? A ruptura do velho e o início da Era Vargas. E dentro deste modelo, então, a gente já vê que há uma ruptura. Um dos principais pontos sempre destacados, um dos mais importantes da Era Vargas, vai ser a crise, a velha crise de um modelo regionalista de política dentro da política nacional. A gente não pode esquecer que lá na Primeira República, o que era o café com leite? Era este acordo entre estados, entre elites estaduais, sobretudo, né, a grande elite estadual que nós temos nesse contexto é a chamada elite paulista, elite do café, que é a grande elite econômica também do Brasil, que vai determinar muito dos rumos da política brasileira. Agora há uma crise desta lógica, essa lógica entra em crise e essa ruptura, esta crise, ela vai levar a um novo modelo. Este modelo ele não é mais federalista, ou seja, ele tira poder dos estados e quem ganha força é o governo central. Então nós temos o que nós vamos chamar de crise ou fim de uma política federalista numa ponta e na outra ponta que nós vamos ter uma política centralizadora, onde nós vamos poder enxergar, a partir deste momento, nós vamos poder ver o fortalecimento do governo central. É o governo central que acumula e aumenta a força política que possui. Então esse é um ponto importante de compreendermos, essa ruptura. Antes, estados com força, agora o governo central passa a limar o poder dos estados e centralizar esse poder para si. Mas, senhor, não teve resistência? O governo federal simplesmente começou a centralizar e essas elites regionais, supostamente cheias de forças, elas não resistiram? Sim, elas resistiram. Em alguns momentos a gente vê isso. O mais clássico é em 1932. A chamada Guerra Civil Paulista nada mais é do que uma reação também a esta lógica que tirava poder dos estados e levava esse poder ao governo central. Um outro ponto importante, por exemplo, também já trabalhado em outro vídeo, vai ser a resistência em 37 do governador Flores da Cunha. O governador Flores da Cunha ele tenta inclusive resistir militarmente ao golpe do Estado Novo e não é bem sucedido. E essa é uma resistência também às políticas centralizadoras do governo federal, que elas não acontecem do dia para a noite, elas vão acontecendo de 30 a 37 com avanços e recuos. E esse aumento deste poder político central, ele também é acompanhado com o aumento do poder militar. Esse é um ponto importante. Antes, os estados eram muito fortes do ponto de vista militar. E agora, força militar, ela passa a ser cada vez mais do exército. E o governo, que tem uma aliança com os tenentes ali, a Era Vargas, ela tem isso, ela não se explica sem a ascensão dos tenentes, ela se aproveita disso, né? E essa aliança que vai juntar o poder político com o poder militar e vai ser essa sustentação do governo Vargas. Lembrem-se também disso. O Vargas, ele chega no poder em 1930 porque nós temos uma elite, né, militar, ou melhor, uma juventude militar que dá esse golpe. E aí depois, em 45, ele é deposto também pelos militares. Então, essa também é uma característica importante de compreendermos a Era Vargas, o papel forte do exército dentro da política e sendo ali o fiador, né, sendo a sustentação para o governo Vargas. Outro ponto importante que é sempre destacado, que é considerado uma grande ruptura também
marca aí, né, do governo Vargas vai ser o processo de industrialização da economia brasileira. E o governo Vargas é o primeiro governo da história do Brasil que nós vamos ver uma política forte, consistente e bem-sucedida de industrialização do Brasil. Nós tivemos outras tentativas de industrialização do Brasil? Sim, nós tivemos. Nós tivemos, por exemplo, o Barão de Mauá, nós tivemos a tentativa do Rui Barbosa com a política de encilhamento, mas isso tudo não frutificou, não teve grandes resultados. E na era Vargas vai ser ao contrário, nós vamos ver uma política industrial com consistência e a tentativa cada vez maior de diminuir a dependência da economia brasileira do café paulista. Esse é um ponto importante, porque quando acontece a crise de 29, o Brasil depende muito do café. O café é fundamental para a economia brasileira. E o que o Vargas vai ver? Que com a crise de 29, a crise do café significa uma crise de toda a estrutura econômica brasileira. E ele busca diversificação da economia brasileira junto com a modernização. Essa modernização ela vai estar nas indústrias e ela vai estar no que a gente chama de substituição de importações. O que significa essa palavra distinta, diferente do nosso cotidiano? Que o Brasil ele precisava importar muito material, ele precisava importar um maquinário. O que o Vargas vai fazer? Ele vai iniciar uma política de tentar produzir dentro do solo brasileiro, dentro do Brasil, aquilo que ele precisava comprar de fora. E isso vai dinamizar, isso vai dar um impulso forte na industrialização brasileira. E lembrem-se, essa industrialização brasileira, ela tem forte aparato estatal. A iniciativa privada aqui, ela tem o seu papel, mas ela é secundário. Quem leva de fato a industrialização como um projeto, como um modelo e leva isso adiante é o Estado brasileiro. E dentro disso, por exemplo, nós vamos ter a criação de algumas companhias importantes, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce. Nós vamos ter também a criação do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, que tinha essa missão de desenvolver um bom sistema de saneamento básico e também de desenvolvimento da energia elétrica, do espraiamento da energia elétrica pelo Brasil. E um ponto importante também, que não é necessariamente a criação de uma companhia, mas foi a Missão Aranha, que foi a missão levada pelo ministro Oswaldo Aranha aos Estados Unidos. E ela tinha um objetivo, o objetivo de conseguir acordos comerciais com os Estados Unidos. Não deu muito certo a Missão Aranha, é verdade, mas a Missão Aranha ela vai abrir portas significativas para o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. E por que isso é importante? Porque o interesse do Brasil, o interesse para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, ele vai vir com acordos comerciais com os Estados Unidos muito favoráveis ao processo de industrialização do Brasil. E o ponto importante, significativo desse contexto vai ser a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é um dos símbolos deste projeto de industrialização do Brasil e fundamental, muito importante do ponto de vista desta industrialização, e é um momento que mostra o benefício que foi um acordo comercial em meio à Segunda Guerra Mundial. Claro que tu deve estar te perguntando sobre outros pontos, como por exemplo a Petrobras. Sim, a Petrobras ela é um exemplo disso, só que a Petrobras ela é criada naquele governo de 51 a 54, então eu vou deixar ela de fora, mas não tem como não falar da criação da Petrobras, para até não parecer que eu esqueci. Ela é um símbolo também desta política industrial, mas ela vem em um outro momento, ela vem em um outro contexto, que é aquele período de 51
a 54. É ali que ela foi criada, então ela vai ficar também para um próximo vídeo. Mas, caso caia na tua prova, não esquece, a Petrobras faz parte de uma política industrial? Sim, mas ela não faz parte desses 15 primeiros anos. Ela é um projeto posterior, ela é um projeto que vem no segundo e último mandato do Vargas. Se tivemos isso do ponto de vista social e econômico, do ponto de vista político, a gente precisa dividir este governo em 3 fases. A fase do governo provisório, 30 a 34. A segunda fase, que é a fase do governo constitucional, de 34 a 37. E aí, em 37, 10 de novembro de 37, um golpe dentro do golpe leva ao Estado Novo. E esse é um ponto importante de destacarmos, porque o Estado Novo é a fase da ditadura. Inclusive, o Estado Novo se inspirava, né, na terminologia da ditadura do Estado Novo português, que foi uma ditadura também inclusive muito mais longa do que a ditadura Vargas, mas deixava muito claro, na verdade, a inspiração e a ditadura aberta. A ditadura Vargas, ela é uma ditadura explícita, ela é uma ditadura que censura a imprensa, persegue opositores, leva opositores políticos para o exílio, extingue os partidos políticos, tem um ato que mostra como isso significa centralização política, que vai ser o ato da queima das bandeiras dos estados, onde o Vargas quer deixar muito claro que não existem mais estados regionais, e existe sim o Brasil enquanto nação, enquanto estado. Então a gente não deveria se apegar aos regionalismos, e sim a cultura do Brasil, ser brasileiro acima de tudo. E é uma fase de ditadura explícita, de censura, de perseguição, enfim. E essa é uma fase complicada, porque é uma fase de um autoritarismo, inclusive com algumas inspirações nos regimes autoritários dos anos 30, nazismo, fascismo. Nós temos ali Espanha, Portugal e em vários outros locais do mundo essa corrente autoritária vindo com mais força. Inclusive não tinha parlamento, havia um alto culto à personalidade, né, um alto culto ao Vargas, né, a tentativa de construção do Vargas como o pai dos pobres, né, um personalismo muito grande, muito forte. Nós tínhamos também o aparelhamento sindical. Os sindicatos eram aparelhados pelo Estado e controlados pelo governo federal. Então nós temos ali, né, essa ditadura pura e simples, né, com a sua faceta mais explícita possível, que foi o Estado Novo. E vai ser a partir do Estado Novo que nós vamos ter a criação de um departamento muito importante, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, o chamado DIP. O DIP, ele tinha a função de censurar os jornais, ou seja, de controlar tudo que saía na imprensa, e, por outro lado, tinha também o objetivo de construir a estrutura do rádio para o Vargas. É importante entendermos que o Vargas ele se constrói utilizando muito a grande tecnologia da época, que era o rádio. A utilização do rádio é muito importante para compreendermos a construção desta figura do Getúlio Vargas dentro da sociedade brasileira. E a partir do DIP vai ter a criação de um programa que está no ar, inclusive, até hoje, que é a chamada Hora do Brasil, com a mesma musiquinha, inclusive. A Hora do Brasil, ela tinha ali como função dar as notícias do governo e, evidentemente, fazer uma propaganda do governo Vargas e das medidas que o governo estava tomando. Então, o Vargas ele se apropria muito da utilização e da difusão do rádio por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda e da chamada Hora do Brasil. E do ponto de vista social, que vai ajudar a construção dessa imagem do Vargas também como pai dos pobres, vai ser a construção, a elaboração de um documento muito importante e que, evidentemente, trouxe avanços também relevantes até os dias de hoje, que é a chamada CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. Até 1943, nós não tínhamos leis trabalhistas. Esse é um ponto importante de entendermos essa construção da figura como o pai dos
pobres. E surge a CLT, que vai definir, né, as regras do regime de trabalho, inspirado sim na velha Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, que era Carta de Leis Trabalhistas do regime fascista italiano do Benito Mussolini. E antes de 43, em 1940, o Vargas cria também o salário mínimo. O salário mínimo não existia até 1940 e o Vargas ele estipula, ele cria uma lei, e essa lei do salário mínimo em 40 e em 43 a CLT. Só um conjunto de leis que visam a proteção do trabalho e que foram utilizadas do ponto de vista político para a construção dessa figura do Getúlio. O governo do Vargas ele vai até 45, quando ele é deposto. Ele é deposto no fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, o Vargas coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942. Em 1942, o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, combatendo os países do eixo, ou seja, combatendo a Itália fascista e combatendo a Alemanha nazista, com a chamada Força Expedicionária Brasileira. O Brasil participa combatendo, né, as ditaduras nazifascistas. E aí é aquela velha contradição, né, de que o Brasil ele participa ao lado, né, dos Estados Unidos contra os regimes autoritários, e é um regime autoritário que está aqui no Brasil. E isso traz algumas contradições também dentro do próprio governo. O Brasil participa, termina sua participação em 45, junto com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse ponto, de alguma forma, ele chega no Brasil, né, essa contradição. E aquela velha junta militar, aquele velho grupo de militares que lá em 1930 apoiaram a derrubada do Washington Luiz para o início da Era Vargas e sustentaram o Estado Novo, esse grupo militar, ele derruba o governo Vargas. Ele derruba o Getúlio Vargas, essa junta militar, ela vai passar, não é, o poder para iniciar toda uma nova transição para a chamada para a democracia ali, né? Para um novo regime, um regime democrático que vai eleger o presidente Dutra. E aí, a partir desse momento, nós vamos ter de novo partidos, nós vamos ter liberdade de expressão, nós vamos ter, enfim, toda uma nova estrutura, agora não mais autoritária, mas democrática a partir da queda do Vargas. O Vargas aceitou isso de forma pacífica, parcialmente. Ele tentou articular uma resistência que era um movimento que ficou chamado como queremismo. O queremismo tinha, né, foram manifestações de rua defendendo que queriam a continuidade do Getúlio Vargas no poder. Era o chamado Queremos Getúlio. Claro, esse movimento ele existe, ele ganha alguma expressão, mas ele não tem força suficiente para articular a continuidade da Era Vargas. E aí termina a Era Vargas, surgem os partidos nacionais a partir de 45, porque nunca tivemos na história do Brasil partidos nacionais. Nós tínhamos até então partidos regionais, pelo menos na República, né? Nós tínhamos partidos regionais e agora nós temos partidos nacionais. Vargas não pode concorrer a presidente da República e ele indica o Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, que concorre e vence a eleição, governa até 1950. E o Dutra é sucedido por quem? Por Getúlio Vargas, que aí ele pode concorrer a presidente, ele vence a eleição de presidente e ele deveria governar de 51 a 55, mas ele se suicida em 54, aí com características as quais a gente vai debater, como eu disse já, em um outro vídeo, porque é um outro tema bastante complexo, esse pequeno governo do Vargas. Certo? Bom, em geral é isso. Acho que deu para ter uma boa noção do ponto de vista político, econômico e social dos impactos da Era Vargas e das modificações importantes que esse período representa e da importância do Vargas, inclusive pós-Estado Novo. Por quê? Porque nós vemos como ele fica relevante, ele se mantém relevante, tanto no sentido de conseguir
pós-ditadura fazer um sucessor, como depois de fazer um sucessor, novamente ser eleito para a presidência da República. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse. Se ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo que a gente responde todo mundo na medida do possível. Certo? Abraço! Tchau!